Então vamos lá, começar a nossa aula sobre reconexão pessoal, com foco nos métodos, técnicas e ferramentas que nós podemos aplicar. É importante a gente perceber que tudo que vai ser dito aqui tem a ver com o que a gente já vem falando em termos de conceitos e de realidade. E agora nós vamos focar um pouco mais sobre como que a gente pode atuar na realidade, seja por meio de uma startup, seja por uma atuação dentro das empresas, seja na área de educação, nas escolas, onde você quiser aplicar vai ser possível, porque nós vamos falar sobre pessoas, sobre gente. A gente vai tratar aqui de reconexão pessoal no nível profundo, porque nós já vimos que a sociedade ela está vivendo uma grande crise ética, pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas, pessoas perdidas, e isso é uma grande dor da sociedade como um todo. E, como a gente sabe, para cada dor existe uma solução, uma remediação, uma possibilidade da gente minimizar esses grandes problemas que nós mesmos criamos, né? Diga-se de passagem. Então, deixa eu chamar a atenção de vocês para dois pontos muito importantes. Primeiro, tudo que vai ser dito pode ser aplicado em qualquer cenário. Segundo, tudo que vai ser dito precisa ser adaptado de acordo com cada uma das gerações. Essa é a dica de ouro. Quando nós vamos tratar sobre pessoas, a gente pode até falar genericamente alguns assuntos, mas isso não quer dizer que se aplica a todas as pessoas. E o outro ponto muito importante é que a gente precisa prestar atenção na questão das diferenças de gerações. E esse é o primeiro ponto que eu vou trazer nessa aula. Nós precisamos entender e considerar que nós estamos em uma sociedade que atualmente tem pelo menos 5 gerações vivas. Quais seriam essas gerações? A primeira delas, a mais antiga, é a geração dos baby boomers, que é quem nasceu de 1940 para trás. Uma boa parte dessa geração, hoje em dia, está nos locais de comando, seja na ONU, seja na presidência da República, seja na presidência de uma empresa, normalmente ainda são baby boomers que estão ocupando esses lugares. E os demais assentos, vamos dizer assim, desses locais de comando, estão divididos aí entre os baby boomers e a próxima geração, que é a geração X. A geração X é quem nasceu entre 1940 e 1960, aí no slide tem 61, mas eu sempre gosto de deixar arredondado, porque existe essa pequena diferença aí de cálculo metodológico, vamos dizer assim. E aqui um primeiro ponto para a gente entender a relevância de compreender a questão geracional em todo o nosso processo de gestão da sustentabilidade. Quando a gente tem aquela sensação de que as coisas não estão andando, funcionando, ou pelo menos não estão no ritmo que deveriam estar, é exatamente porque a gente tem duas gerações muito distantes nas pontas, uma que quer tudo acelerado, que é a geração do imediatismo, ainda não falei sobre eles, mas é a geração do imediatismo, e na outra ponta é uma geração mais slow, vamos dizer assim, que aprendeu o mundo de outra forma, dentro da lógica desenvolvimentista, do progresso, da economia. Para os baby boomers, é preciso ter dinheiro, uma economia rica, bom desenvolvimento, progresso das cidades para poder ter qualidade de vida. É diferente do que pensam as novas gerações, que a qualidade de vida está em outros aspectos. Mas isso a gente vai focar no módulo de educação ecológica, porque esse fator é crítico para o processo educacional propriamente dito. Então, na sequência, vem a geração Y, que é quem nasceu entre 1960 e 1980, os chamados millennials. Eu, inclusive, faço parte dessa geração. É a geração que eu costumo chamar de ponte. É a geração que faz a ponte exatamente entre esse tempo mais lento das gerações anteriores e esse tempo imediatista e acelerado das novíssimas gerações. É uma das gerações que está mais buscando se encontrar, ou melhor, se reencontrar. Sair daquele modelo do desenvolvimento econômico, né, da cabeça do camundongo, e buscando uma qualidade de vida. Só que essa geração já vem mais carregada de responsabilidade. Geralmente já são pais, mães, e não podem tomar decisões tão rigorosas ou tão aceleradas como as novas gerações. Por isso que está ali na ponte. É uma geração que já entende a necessidade de mudança, mas tem muita dificuldade em incorporar essa mudança na própria vida, por razões óbvias. Mas observem que é nessa geração onde estão acontecendo os maiores processos chamados de transição de carreira, por exemplo. Na sequência vem a geração Z, que é quem nasceu entre 1980 e 1995, 96, que já é um pessoal mais jovem e que está entrando já, né, na questão da atividade econômica, que já está buscando trabalhos, mas essa geração, que é a geração Z, ela está provocando uma revolução.
no mercado e na sociedade de modo geral. Foi dentro dessa geração onde ocorreram dois grandes movimentos, a grande demissão e a demissão silenciosa, exatamente porque não se adequam mais a esses modelos que foram implementados lá no tempo dos baby boomers e até antes disso. Então essa geração está provocando uma revolução que foi inclusive acelerada, vamos dizer assim, e impulsionada por conta da pandemia. É essa geração que quer trabalhar somente home office, que não quer cumprir carga horária de 8 horas em hipótese nenhuma, que se a empresa não tiver diretamente relacionada com o seu propósito, eles não permanecem, eles sabem que podem ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade institucional, que eles não precisam estar necessariamente vinculados a uma instituição, a um emprego, a uma empresa, para ter autonomia. Então essa geração ela tem muito potencial para provocar mudanças, até porque elas não têm a carga de responsabilidade que tem a geração Y, mas a gente precisa observar esses movimentos, porque são movimentos, sim, positivos, de mudança e mais pautados na qualidade de vida, não necessariamente relacionada ao ter. Essa geração é tão peculiar que muitos deles sequer têm aqueles desejos muito característicos da nossa geração X, que é ter casa própria, ter um carro, até porque eles entendem que ter, por exemplo, uma casa própria e um carro, eles estão se enraizando nos lugares. Mas é como diz aquela história, cada um com seu cada qual. Então, vamos respeitar os diferentes pensamentos, mas a gente não pode negar que esse movimento existe e é válido. E por fim, a geração alfa, que são aqueles que nasceram de 2010 para frente. Dentro da geração alfa já existem pequenas subdivisões, porque as mudanças estão ocorrendo muito rápido devido ao avanço da tecnologia. A geração alfa, ela é a que mais nos preocupa, ela é que parece mais perdida, por quê? Eles são os desbravadores de um novo mundo. Então, eles não conseguem se adequar e se adaptar a todo esse modelo das gerações anteriores. São totalmente nativos tecnológicos e já vem preparado para uma sociedade que vai cada vez mais utilizar a inteligência artificial. Então, se a gente pensar friamente, somente do ponto de vista biológico e tecnológico, a geração alfa é mais desenvolvida do que as demais gerações. O cérebro já vem preparado para todo esse ambiente tecnológico, das telas, dos jogos, né, de processos muito rápidos. E aí a gente vai ter uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é essa habilidade em lidar com a tecnologia, porque o mundo vai se tornando cada vez mais tecnológico e é muito importante saber lidar com isso. A desvantagem é a questão do imediatismo e da superficialidade. Então a tendência, né, já tem estudos mostrando que essa geração tem um QI mais baixo do que as demais gerações, justamente porque não tem o trabalho de aprender e apreender os assuntos, porque está tudo muito disponível para eles. Então vamos lá, vou dar um exemplo pessoal aqui, sem querer ser muito velha, mas já sendo. Quando eu tinha que fazer um trabalho escolar, eu tinha que ir até uma biblioteca, pegar várias enciclopédias, vários livros, pesquisar, copiar à mão e fazer o trabalho à mão e entregar para a professora, para o professor. Hoje em dia, Ctrl+C, Ctrl+V é muito rápido, qualquer assunto você consegue no Google, e com a inteligência artificial, nem o trabalho do Ctrl+C, Ctrl+V você faz. Basta você fazer a pergunta lá no chat GPT, que ele vai te dar a resposta. Então, assim, como lidar com o conhecimento nessa geração? A tendência é eles não aprenderem mais nada desse conhecimento que as gerações anteriores aprenderam e utilizam até os dias atuais. A gente precisa agora ter um foco na educação muito grande para poder orientar essa nova geração. E não pode ser um foco preconceituoso. Não é trazer esses nativos digitais e tecnológicos da inteligência artificial para dentro da lógica analógica onde a gente vivia. A gente precisa aí ter um processo de transição e adaptação muito forte e não adianta tentar manter os modelos de ensino atual, essa educação que a gente falou, que é uma educação bancária, depositar um monte de conhecimento, onde essa criança sequer vai entender para que ela está aprendendo aquilo. Do ponto de vista científico, a gente vai ter que reintegrar um conhecimento que foi fragmentado para que isso possa fazer sentido para eles, porque eles têm uma predisposição maior ao pensamento sistêmico. Eles têm mais capacidade de entender as coisas de maneira sistêmica, capacidade essa que foi tirada, roubada das gerações anteriores devido à fragmentação do conhecimento.
mas isso a gente também vai falar no módulo de educação ecológica. Então, dentro desse entendimento geracional, é possível aplicar algumas técnicas, alguns métodos que podem auxiliar todas as gerações a melhorar a sua reconexão pessoal. Que reconexão é essa? Nós já falamos. Reconexão com a natureza, com a sua essência pessoal e com o seu eu natureza. Então, o primeiro método mais simples possível é a ampliação do contato com a natureza propriamente dita mesmo. É a coisa de tentar levar essas pessoas de todas as gerações para dentro de florestas, dentro de parques, para praias, para locais onde eles possam pisar na terra, ter contato, sentir o cheiro da natureza. Já tem estudos dizendo que uma exposição prolongada à natureza, de no mínimo 10 a 15 minutos, promove uma série de benefícios à saúde mental, ao bem-estar. Então, sim, nós precisamos tirar essas pessoas, principalmente a geração alfa, de dentro dos quartos quadrados cimentados, para poder estimular determinadas áreas do cérebro e elas terem uma maior conexão com a própria realidade. E no caso dos mais velhos, para eles se reconectarem com essa realidade ecológica, com esse ambiente que cerca todos nós. Quase todo mundo hoje em dia passa a maior parte do tempo fechado em suas salas com ar-condicionado. Não são só as crianças dentro do quarto, são os adultos dentro das suas salas de trabalho e quando chegam dentro das suas salas de estar ou isolados dos seus próprios quartos. E isso tem gerado, sim, problemas de ordem de saúde mental, de humor, de capacidade de conexão. O nível de sociabilidade tem despencado. A gente vê cada vez mais pessoas dizendo que não querem sair de suas casas, porque a tela já resolve tudo. Viaja olhando blogueiros de viagem, se satisfaz olhando a vida da outra pessoa ali nos stories, se satisfaz com a tela, ou maratona uma série do Netflix. E isso tudo está tirando a gente da possibilidade de estar em contato diário, de preferência, com algum nível de natureza. Você vive numa área muito urbanizada, por exemplo, nem que seja ter uma planta em casa para você regar e pegar na terra e adubar, você precisa ter esse contato com a natureza para poder ter esse nível de reconexão. E isso é uma medida importante também em nível empresarial. Muito do que eu vou falar aqui, gente, pode ser entendido como atividade para ESG. Por exemplo, eu fiz recentemente um trabalho para uma empresa, que essa empresa tem uma reserva ecológica, e a gente estava lá fazendo as ações, um relatório de sustentabilidade dessa empresa. E aí eles fazem várias atividades com a comunidade do entorno, levam as crianças para essa floresta, fazem várias ações nessa floresta. E aí quando eu perguntei se eles tinham alguma ação interna da empresa para levar os próprios funcionários e seus familiares para algum momento nessa floresta, simplesmente eles nunca fizeram e nem pensaram nisso. Eles têm uma reserva florestal em frente à empresa e eles nunca levaram os próprios funcionários para uma atividade nessa floresta, porque muito provavelmente entende que isso vai afetar a produtividade deles negativamente. É bem provável que o setor de gestão de pessoas dessa empresa entenda que isso não vai ser produtivo do ponto de vista do gasto de tempo de trabalho das pessoas, assim como também não tem a lógica do Szinho, do ESG, do social para dentro da empresa. E isso é um grande aprendizado que a gente vai entender lá no módulo sobre ESG. O S é sobre o público interno e não sobre sair bem na foto fazendo ações com a comunidade. Vamos aprofundar isso lá no devido módulo. Então, a primeira técnica, o primeiro método seria essa questão do banho de natureza mesmo. Para finalizar esse ponto, eu quero chamar a atenção que não se trata de simplesmente mandar as pessoas irem para a natureza de qualquer maneira. Isso é uma técnica e que a gente precisa saber estimular. Caso contrário, vai acontecer uma coisa bem clássica, por exemplo, no Ceará, as pessoas vão à praia e muitas delas nem sequer dão um mergulho no mar, ficam só na barraca consumindo. Você não pode considerar isso e ter uma conexão com a natureza. É necessário tomar banho, é necessário pelo menos molhar seu pé na água, é necessário ter o contato com aquela areia, ter um tempo de exposição, até mesmo para receber os benefícios do próprio mar, que são vários. Então, existe técnica, existe forma de estimular, e em nível corporativo é importante sempre estimular, realizar esse contato dos funcionários com a natureza.
Ainda que sim, você tenha que tirar tempo do horário de trabalho para isso, porque isso vai melhorar a qualidade de vida, bem-estar e, portanto, a produtividade. Mas como nós não temos cultura de sustentabilidade, fica difícil fazer até o pessoal de gestão de pessoas compreender isso, mas fica aí mais um desafio para quem atua na área de sustentabilidade de maneira estratégica. O próximo ponto, esse até consta no livro Sustentabilidade 4.0, é o cyberativismo. Eu considero muito interessante como o livro, que já foi escrito em 2019, já previa alguns movimentos que a gente vê acontecendo hoje. Muito voltado para as gerações mais recentes, a geração Z e a geração Alpha, que já são mais acostumados com internet, são nativos digitais, que já têm uma afinidade com redes sociais. É muito importante promover uma reconexão pessoal e um conhecimento sobre ecologia, sobre natureza, usando o cyberativismo. Então, para isso, a gente só precisa estimular e orientar essas gerações. E no lugar deles ficarem só na base da dancinha, ou pensando com o mesmo pensamento do baby boomer, só de enriquecer, olha só, deixa eu fazer esse adendo aqui, existe essa ponte, dessa relação entre muitas pessoas das gerações mais recentes com a geração dos baby boomers, que é a lógica do enriquecimento. Só que os baby boomers acreditavam que era necessário trabalhar duro, trabalhar pesado para enriquecer. E as novas gerações acham que dá para fazer isso rapidinho, só se expondo na internet. E de fato eles estão conseguindo. Existe toda uma economia de criadores de conteúdo ou de influenciadores que a gente não pode negar. Mas dentro dessa economia, como que a gente pode incorporar o ativismo ecológico, o ativismo social, o ativismo ambiental? No lugar de criticar e ficar falando, por que não usar esse mundo virtual, sim, as dancinhas, a gamificação, o metaverso, tudo isso para promover sustentabilidade? No lugar da gente ficar rejeitando o que existe, a gente precisa se adaptar e invadir, vamos dizer assim, esses espaços com conteúdo qualificado, até mesmo para orientar as novas gerações. Por que não criar um grupo de jovens na sua cidade, na sua comunidade, e ensinar eles sobre como influenciar na internet para que as pessoas tenham uma conexão com a natureza? Por que não levar esse conhecimento sobre comunicação para comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, onde eles possam ficar publicando suas tradições e assim enaltecer toda uma cultura? Tudo isso, gente, é possibilidade de cyberativismo e pode ajudar nesse processo de reconexão. Em nível corporativo, já existe, né? Eu vejo muito isso no LinkedIn, funcionários que começam a se tornar influenciadores internos da própria empresa. Mas para isso é preciso que a empresa tenha políticas sustentáveis, que o funcionário se orgulhe de mostrar isso para o mundo. Isso também é uma forma de promover cyberativismo, uma nova empresa, uma nova forma de lidar com questões essenciais e humanas. E aí, nesse caso, entra o cyberativismo como uma ação ESG, lá no Szinho. E aí é uma questão de saber colocar isso como uma métrica. E a gente vai ver isso lá no módulo de ESG. O último ponto ainda do cyberativismo, tem até isso no livro Sustentabilidade 4.0, que é o que eu chamo de a guerra aos canudos. Observem, eu fiz uma crítica à lei de proibição de canudos em Fortaleza, porque ela foi feita de maneira pontual e isolada, sem uma visão sistêmica. Porém, o ativismo sobre os canudinhos nas redes sociais foi um movimento muito importante, e inclusive eu fiz parte para chamar a atenção para a questão do plástico de modo geral. Essa questão é muito importante, a questão dos resíduos é muito importante, precisa ser trabalhado sim. A minha crítica, que eu sempre faço essa crítica, é que a gente não pode, em hipótese nenhuma, restringir a sustentabilidade à temática dos resíduos. Mas o ativismo e o trabalho, as consultorias a respeito de resíduos são essenciais, sobretudo aquelas que se propõem a ir muito além do óbvio. Bom, para a gente finalizar essa parte sobre reconexão pessoal, eu preciso trazer a temática do ecofeminismo, que sim, dentro da temática existem várias ações e vários movimentos que podem ser realizados no âmbito da sustentabilidade, mas o principal deles é o letramento. Tá? As pessoas precisam entender o que é de fato feminismo, até para parar de falar bobagem por aí. Por que eu falo do ecofeminismo propriamente dito? Porque ele é um dos movimentos dentro do movimento feminista que mais eu acredito, que mais se adequa às convicções e às questões da sustentabilidade. Basicamente se entende o seguinte: a sociedade está insustentável porque da mesma forma como se trata a natureza, ou seja, como objeto, como algo sem valor, é a mesma forma como se trata o feminino.
Então, existe aqui uma convergência de algo muito importante a ser trabalhado. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito do feminismo propriamente dito. Não existe uma definição clara e única sobre o que seja o feminismo. Ele é exatamente a diferença do patriarcado e do machismo, onde tudo é padronizado e linear. Então não adianta, você vai ver feminista de batom vermelho, você vai ver feminista que não depila a axila, você vai ver feminista com cartaz na mão protestando, e você vai ver feminista achando que empoderamento é expor o seu corpo. São vários pensamentos distintos e subjetivos que compõem, sim, o movimento feminista. O importante é que haja, sim, algum tipo de emancipação do pensamento e do modo de agir feminino, independente do masculino. Porque, como diz a Simone de Beauvoir, uma mulher não é um não-homem. Então, se a gente tiver um ponto de convergência entre todos os femininos que existem, é o fato da mulher existir enquanto ser total, independente da existência do homem. Por isso, algumas análises não fazem muito sentido, mas nós não vamos enveredar por esse caminho. Eu quero focar aqui no ecofeminismo como caminho para a gente promover a igualdade de gênero. Até porque, segundo a ONU Mulheres, no ritmo que nós estamos andando com relação à igualdade de gênero, nós vamos levar 300 anos para alcançar essa igualdade. Vou colocar para vocês agora um vídeo que foi feito pela ONU Mulheres, onde ele mostra que tudo o que vai ser desenvolvido do ponto de vista tecnológico até que a igualdade de gênero seja alcançada em mais de 300 anos. Vamos lá. Bom, vocês viram aí, né? A gente é capaz de ir para a Lua, a gente é capaz de habitar outros planetas e a gente parece não ser capaz de promover a igualdade de gênero. Então, todo o movimento de emancipação e fortalecimento da inteligência, do conhecimento, da ação, da atitude, do modus operandi feminino é essencial nesse momento e precisa ser acelerado para que a gente reduza essa expectativa aí de 300 anos. E isso é uma ação ESG incrível, por exemplo, e pode ser realizada a partir de um processo de letramento feminista dentro das empresas, por exemplo. A questão é, mais uma vez, conceitual. Se você falar em feminismo no âmbito corporativo, já vão dar as costas imediatamente. Então, o ideal é falar sobre letramento, sobre igualdade de gênero, que aí todo mundo aceita. Agora, entre a teoria e a prática, a gente vai precisar construir uma ponte, porque existe um verdadeiro abismo. Sobre esse tema, eu vou deixar alguns PDFs aqui para vocês. São livros que vale a pena vocês lerem, se aprofundarem. São em espanhol. Vocês vão perceber que muitos dos materiais de apoio que eu vou colocar aqui para vocês são em outros idiomas e vocês vão ter que ter esse trabalhinho de traduzir. E se dá, infelizmente, porque os assuntos mais importantes são pautados com profundidade em outros países. No Brasil, não. No Brasil, como nós não temos culturalmente o hábito da leitura, consequentemente, nós temos uma tendência a trabalhar temas de maneira superficial. Inclusive, essa é a minha grande bandeira, é aprofundar a questão da sustentabilidade para que a gente saia desse nível superficial através do estudo, através do conhecimento. Então, os melhores materiais, infelizmente, ainda estão fora do Brasil. Vamos nós produzir esses materiais com a devida profundidade e mudar esse cenário. Então, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês 3 métodos, ferramentas, caminhos pelos quais a gente pode promover
em algum nível reconexão pessoal, relembrando que os processos devem ser adaptados às gerações e que todos esses processos que a gente falou aqui podem virar startups, ações de ESG, podem virar empresas tradicionais, você pode dar consultoria específica em cada uma dessas áreas. Então, em nível mercadológico, para quem está mais interessado nessa questão da carreira, tem muita possibilidade de ação. E para quem tem uma pegada mais social e quer fazer uma intervenção em comunidades, também todas elas são válidas para esse tipo de intervenção. Então, agora vamos para a nossa próxima aula, que é sobre remodelagem empresarial.